Olá, amigos e seguidores do canal. Tudo pronto para 2026? Imagino que sim, mas está faltando a nossa última postagem do ano, que é agora. Eu fiquei pensando como é que eu vou encerrar esse ano de 2025 tão positivo aqui para o canal, que tivemos tantas interações bacanas, tanta conversa, tanto texto interessante. Aí eu pensei, bom, só posso escolher o mestre dos mestres, o grande inspirador do HP Lovecraft, e é seu grande ídolo, que é, obviamente, Edgar Allan Poe. Eu já narrei alguma coisa de Edgar Allan Poe, tá aqui a playlist, né? Sempre vale a pena voltar ao maior dos escritores do horror. Mas ainda tem muita coisa, né? Nós temos muito Edgar Allan Poe pela frente. E eu resolvi escolher, pensei, tem muita coisa bacana, né, do Edgar Allan Poe, claro. E aí eu pensei, vou escolher o conto favorito do HP Lovecraft, para ser um fecho legal aqui para o nosso ano, né? Qual era o conto do Edgar Allan Poe que o Lovecraft mais amava? Ligeia. Ligeia é a nossa obra de hoje. Ligeia é um conto muito do auge do melhor momento criativo do Edgar Allan Poe, né? É indiscutivelmente uma de suas melhores obras. É um conto, foi escrito em 1838, mas ele foi revisado várias vezes pelo Edgar Allan Poe posteriormente. Ele é um conto muito peculiar dentro da obra dele. Ele é praticamente um poema, né? Ele, ele é um poema, ele tem uma sonoridade, ele é muito musical, os parágrafos, as frases são grandes, é muito interessante. Realmente, para quem gosta de literatura fantástica, Ligeia é um ponto alto, sem dúvida, né? Mas antes da gente avançar, eu vou naturalmente fazer. Eu juro que esse ano eu não faço mais pedidinhos. Esse é o último do ano. Aquilo tudo que vocês já sabem, né? Por favor, continuem nos apoiando, dando esse estímulo extra para o canal seguir adiante. Tem muita estrada aí pela frente. Então, vamos mesmo de Ligeia, né? Agora, além desse conto Ligeia ser o favorito do HP Lovecraft, ele também era um dos principais, um dos mais considerados pelo próprio Edgar Allan Poe. Eu acho que tem muito dele dentro desse conto, né? Esse conto ele tem uma porção de motivos. Ele parece uma história simples, né? O cara se apaixona, ele é casado com uma mulher lindíssima e que morre, e depois ele volta a se casar. Basicamente essa é a tema, é a temática. Porém tem muito, e é um conto curto, né? Mas acontece que tem muito além disso, né? O gênio do Edgar Allan Poe é tal que ele, numa história aparentemente simples, ele condensa tanta coisa. Ele tem um monte de temas aí dentro. Por exemplo, a morte da mulher bela, né? Isso é uma coisa típica da obra do Edgar Allan Poe e da literatura gótica. Esse é uma das temáticas, né, que tem dentro dessa obra, né? Você tem isso é muito falado em análise literária, né? Existe dentro desse conto, tipicamente, o conceito do narrador não confiável. Tudo que a gente sabe da história vem pela boca do narrador, ele é praticamente o único que se manifesta no conto. Tem algumas poucas falas da própria Ligeia, mas ele é basicamente tudo que a gente sabe vem da boca dele. E ele é um cara perturbado pela própria morte da Ligeia. Ele é perturbado e ele é um drogado, ele é viciado em ópio.
Então aí se configura esse contexto, esse tema do narrador não confiável, né? Outro tema típico de Ligeia, você vê como é rico um conto tão curto. Ele tem a questão do poder da vontade transcendendo a própria morte. Isso também tem bastante em Edgar Allan Poe, mas nesse conto é onde isso está melhor explorado, né? Isso é característica, é uma marca típica do Edgar Allan Poe. Tem uma coisa bem curiosa que acontece no conto, que é a Ligeia, ela é uma mulher excepcional. Esse é, inclusive, é um outro leitmotiv, um outro tema do conto, que é não é bem um conflito, né, mas o contraponto entre a mulher ideal. Ela é ideal enquanto vista pela mente do narrador, uma mente perturbada. Para ele, ela é tudo de perfeito, né? Ela é perfeita fisicamente, é perfeita espiritualmente, é perfeita intelectualmente. E o confronto ou o contraponto entre a mulher perfeita, nem que seja só na mente dele, e o contraponto com a mulher real, com quem ele se casa depois que ele já morre. Então esse é um outro tema recorrente na literatura gótica, no cinema, está cheio de casos desse tipo. Eu não queria deixar de comentar para vocês, quando ouvirem, prestarem atenção como esses temas surgem, né? Outra coisa, a Ligeia, enquanto essa mulher incrível, né, que fazia de tudo, a mulher dos 1000 instrumentos, ela narra, já quando está morrendo, ela narra um poema no conto dela, mas na realidade é um poema do Edgar Allan Poe, que é O Verme Conquistador. Ela narra um trecho, né? Um trecho desse poema. Isso é bem bacana. É para os especialistas em Poe mesmo, né? De perceber, mas a Ligeia ela está falando, está narrando um conto, um poema que é dela, mas na realidade é do Edgar Allan Poe, né, do autor. É um poema dentro de um poema, porque esse conto, para mim, ele é basicamente ele é prosa, mas ele é poesia em prosa, como é comum no Edgar Allan Poe, no H.P. Lovecraft, né? Obviamente inspirado nessa batida do Edgar Allan Poe, não só nesse conto, mas é comum em muitos outros contos. Bem, era isso, eu não vou nem me compridar, porque senão da meia-noite a gente está aqui, nós temos que ir para o Réveillon. O resumo que eu poderia fazer de tudo é o seguinte: esse conto é a pura e genial mistura de amor, morte e loucura. Ou seja, Edgar Allan Poe. Isso aí é a própria assinatura da obra do Edgar Allan Poe e da própria vida dele, né? É isso aí. Grande abraço mais uma vez. Muito obrigado pelo apoio que vocês prestaram ao canal durante todo esse ano. Ano que vem tem muita coisa bacana, já está tudo programado aí por meses à frente. Vamos atender pedidos, vamos voltar no pulp, vamos dar aquelas nossas pinceladas no nosso quadro de horror. Um abraço para todo mundo, fiquem bem, feliz 2026 e curtam Ligeia, 1838, uma obra-prima de Edgar Allan Poe. Ligeia, 1838, Edgar Allan Poe. Juro pela minha alma que não posso lembrar-me quando, ou mesmo precisamente onde, travei pela primeira vez conhecimento com Lady Ligeia. Longos anos se passaram desde então, e minha memória se enfraqueceu pelo muito sofrer. Ou, talvez, não posso agora revocar aqueles pontos, porque, na verdade, o caráter de minha bem-amada, seu raro saber, sua estranha, mas plácida qualidade de beleza, a emocionante e subjulgante eloquência de sua linguagem musical haviam aberto caminho dentro do meu coração a passos tão constantes e tão furtivos que passaram despercebidos e ignorados. Entretanto, acredito que a encontrei pela primeira vez e depois frequentemente em alguma grande e decadente cidade velha das margens do Reno.
Quanto à família, certamente ouvia falar a seu respeito. Que fosse de origem muito remota é coisa que não se pode pôr em dúvida. Ligeia, Ligeia, mergulhada em estudos mais adaptados que quaisquer outros pela sua natureza a amortecer as impressões do mundo exterior, é apenas por aquela doce palavra, Ligeia, que na imaginação evoco, diante de meus olhos, a imagem daquela que não mais existe. E agora, enquanto escrevo, uma lembrança me vem, como um clarão, que eu jamais conheci o nome de família daquela que foi minha amiga e minha noiva, que se tornou a companheira de meus estudos e finalmente a esposa de meu coração. Fora uma travessa injunção de Ligeia ou uma prova da força de meu afeto que me levara a não indagar esse ponto? Ou fora antes um capricho de minha parte, uma oferta loucamente romântica no altar da mais apaixonada devoção? Só confusamente me lembro do próprio fato, mas há alguma coisa de admirar no ter eu inteiramente esquecido as circunstâncias que o originaram ou o acompanharam. Na verdade, se jamais o espírito de romance, se jamais a pálida Astophet de asas tenebrosas do Egito idólatra preside, como dizem, aos casamentos de mau agouro, então com mais certeza presidirá ao meu. Há, no entanto, um assunto querido, a respeito do qual a memória não me falha. É a pessoa de Ligeia. Era de alta estatura, um tanto delgada e, nos seus últimos dias, bastante emagrecida. Tentaria em vão retratar a majestade, o tranquilo desembaraço de seu porte ou a incompreensível ligeireza de elasticidade de seu passo. Ela entrava e saía como uma sombra. Jamais me apercebia de sua entrada no meu gabinete de trabalho, exceto quando ouvia a música de sua doce e profunda voz, quando punha sua mão de mármore sobre o meu ombro. Em beleza de rosto, nenhuma mulher jamais se igualou. Era o esplendor de um sonho de ópio, uma visão aérea e encantadora, mas estranhamente divina, que as fantasias que flutuam nas almas dormentes das filhas de Delos. Entretanto, não tinha suas feições aquele modelado regular que falsamente nos ensinam a cultuar nas obras clássicas do paganismo. Não há beleza rara, disse Bacon, Lord Verulam, falando verdadeiramente de todas as formas e gêneros de beleza, sem algo de estranheza nas proporções. Contudo, embora eu visse que as feições de Ligeia não possuíam a regularidade clássica, embora percebesse que sua beleza era realmente esquisita e se sentisse que muito de estranheza a dominava, tentara em vão descobrir essas irregularidades e rastrear até sua origem minha própria concepção de estranheza. Examinava o contorno da fronte elevada e pálida. Era impecável, mas quão fria, na verdade, é esta palavra quando aplicada a uma majestade tão divina. Pela pele que rivalizava puro marfim, pela largura imponente e calma, a graciosa elevação das regiões acima das fontes, e depois aquelas luxuriantes e luzentes madeixas, naturalmente cacheadas de um negro de corvo, realçando a plena força da expressão homérica, cabelo e acintino. Considerava as linhas delicadas do nariz e em nenhuma outra parte, senão nos graciosos medalhões dos hebreus, tinha eu contemplado perfeição semelhante. Tinham a mesma voluptuosa maciez de superfície, a mesma tendência quase imperceptível para o aquilino, mesmo as narinas harmoniosamente arredondadas, a revelar um espírito livre. Olhava a encantadora boca. Nela esplendia de fato o êxito de todas as coisas celestes, a curva magnífica do curto lábio superior, o aspecto voluptuoso e macio do inferior, as covinhas do rosto que pareciam brincar e a cor que falava, os dentes refletindo com uma irradiação quase cegante cada raio da luz que sobre eles caía, quando ela os mostrava num sorriso sereno e plácido, que era, no entanto, o mais triunfantemente radioso de todos os sorrisos. Analisava a forma do queixo, e aqui também encontrava a graciosidade da largura, a suavidade e a majestade, a plenitude e a espiritualidade grega,
aquele contorno que o deus Apolo só revelou num sonho a Cleómenes, o filho do ateniense. E depois eu contemplava os grandes olhos de Ligeia. Para os olhos não encontramos modelos na remota antiguidade. Podia ser também que naqueles olhos de minha bem-amada repousasse o segredo a que alude Lord Verulam. Eram, devo crer, bem maiores que os olhos habituais de nossa raça. Eram mesmo mais rasgados que os mais belos olhos das gazelas da tribo de Nur-Yahad. No entanto, era somente a intervalos, em movimentos de intensa excitação, que essa peculiaridade se tornava mais vivamente perceptível em Ligeia. E em tais momentos era a sua beleza, pelo menos assim surgia diante de minha fantasia exaltada a beleza de criaturas que se acham acima ou fora da terra, a beleza da fabulosa Huri dos turcos. As pupilas eram do negro mais brilhante, veladas por longuíssimas pestanas de azeviche. As sobrancelhas, de desenho levemente irregular, eram da mesma cor. Toda a estranheza que eu descobria nos olhos era de natureza distinta da forma, da cor ou do brilho deles, e devia ser decididamente atribuída à sua expressão. Ah, palavra sem significação e simples som, por trás de cuja vasta latitude entrincheiramos nossa ignorância de tanta coisa espiritual. A expressão dos olhos de Ligeia, quantas e quantas horas refleti sobre ela, quanto tempo esforcei-me por sondá-la durante uma noite inteira de verão. Que era então aquilo? Alguma coisa mais profunda que o poço de Demócrito, que jazia bem no fundo das pupilas da minha bem-amada? Que era aquilo? Obsessionava-me a paixão de descobri-lo. Aqueles olhos, aquelas largas, brilhantes, divinas pupilas tornaram-se para mim as estrelas gêmeas de Leda, e eu, para elas, o mais fervente dos astrólogos. Não há caso, entre as numerosas anomalias incompreensíveis da ciência psicológica, mais emocionantemente excitante do que o fato, nunca, creio eu, observado nas escolas, de nos encontrarmos muitas vezes em nossas tentativas de trazer à memória alguma coisa há muito tempo esquecida, justamente à borda da lembrança, sem poder, afinal, recordar. E assim, quantas vezes, na minha intensa análise dos olhos de Ligeia, senti aproximar-se o conhecimento completo de sua expressão. Senti-o aproximar-se e, contudo, não estava ainda senhor absoluto dele. E, por fim, desaparecia totalmente. E, estranho, o estranho de todos os mistérios, descobri nos objetos mais comuns do universo uma série de analogias para aquela expressão. Quero dizer que, depois da época em que a beleza de Ligeia passou para meu espírito e nele se instalou como num relicário, eu deduzia de vários seres do mundo material uma sensação idêntica à que me cercava e me penetrava sempre, quando seus grandes e luminosos olhos me fitavam. Entretanto, nem por isso sou menos capaz de definir essa sensação, de analisá-la ou mesmo de ter dela uma percepção integral. Reconhecia, repito, algumas vezes no aspecto de uma vinha rapidamente crescida, na contemplação de uma falena, de uma borboleta, de uma crisálida, de uma corrente de água precipitosa. Sentia no oceano, na queda de um meteoro. Sentia nos olhares de pessoas extraordinariamente velhas. E há uma ou duas estrelas no céu, uma especialmente, uma estrela de sexta grandeza dupla e imutável que se encontra perto da grande estrela da Lira, que, vistas pelo telescópio, me deram aquela sensação. Sentindo-me invadido por ela ao ouvir certos sons de instrumentos de corda e, não poucas vezes, ao ler certos trechos de livros. Entre numerosos outros exemplos, lembro-me de alguma coisa num de Joseph Glanville, que, talvez simplesmente por causa de sua singularidade, quem sabe lá, jamais deixou de inspirar-me a mesma sensação. E ali dentro está a vontade que não morre. Quem conhece os mistérios da vontade, bem como o seu vigor, porque Deus é apenas uma grande vontade, penetrando todas as coisas pela qualidade de sua aplicação. O homem não se submete aos anjos, nem se rende inteiramente à morte,
a não ser pela fraqueza de débil vontade. Com o correr dos anos e graças às subsequentes reflexões, consegui descobrir realmente certa ligação remota entre esta passagem do moralista inglês e parte do caráter de Ligeia. Uma intensidade de pensamento, de ação ou de palavra era possivelmente nela resultado, ou pelo menos sinal daquela gigantesca volição que, durante nossas longas relações, deixou de dar outras e mais imediatas provas de sua existência. De todas as mulheres que tenho conhecido, era ela, a aparentemente calma, a sempre tranquila Ligeia, a mais violentamente presa dos tumultuosos abutres da paixão desenfreada. E só podia eu formar uma estimativa daquela paixão pela miraculosa dilatação daqueles olhos, que, em simultâneo, me encantavam e atemorizavam, pela quase mágica melodia, pela modulação, pela clareza e placidez de sua voz bem grave e pela selvagem energia, tornada duplamente efetiva pelo contraste com sua maneira de emiti-las das ardentes palavras que habitualmente pronunciava. Falei do saber de Ligeia. Era imenso, como jamais encontrei em mulher alguma. Era profundamente versada em línguas clássicas. Meus próprios conhecimentos das modernas línguas europeias nunca a descobri em falta. E, na verdade, em qualquer tema dos mais admirados, precisamente porque mais abstrusos da louvada erudição acadêmica, encontrei eu jamais Ligeia em falta. Quão singularmente, quão excitantemente este único ponto da natureza de minha mulher havia, apenas neste último período, subjugado minha atenção. Disse que seu saber era tal como jamais conhecera em mulher alguma. Porém, onde existe o homem que tem atravessado, e com êxito, todas as vastas áreas da ciência moral, da matemática, eu não via então o que agora claramente os percebo, que os conhecimentos de Ligeia eram gigantescos, espantosos. Entretanto, estava suficientemente cônscio de sua infinita supremacia para resignar-me, com uma confiança de criança, a ser por ela guiado através do caótico mundo da investigação metafísica em que me achava acuradamente ocupado durante os primeiros anos de nosso casamento. Com que vasto triunfo, com que vivo deleite, com que tamanha esperança etérea sentia eu quando ela se curvava sobre mim, em meio de estudos tão pouco devassados, tão pouco conhecidos, alargar-se pouco a pouco diante de mim aquela deliciosa perspectiva, ao longo de cuja via esplêndida e jamais palmilhada podia eu, afinal, seguir adiante de um termo de sabedoria por demais preciosa e divina para não ser proibida. Quão pungente, então, deve ter sido o pesar com que, depois de alguns anos, vi minhas bem fundadas esperanças criarem asas por si mesmas e voarem além. Sem Ligeia, era apenas uma criança tateando no escuro. Sua presença, somente suas lições podiam tornar vivamente luminosos os muitos mistérios do transcendentalismo em que estávamos imersos. Privado do clarão radioso de seus olhos, aquela literatura leve e dourada tornava-se mais pesada e opaca do que o simples chumbo. E agora, aqueles olhos brilhavam cada vez menos frequentemente sobre as páginas que eu esquadrinhava. Ligeia adoeceu. Os olhos ardentes embraseavam-se numa refulgência por demais esplendorosa. Os pálidos dedos tomaram a transparência da morte e as veias azuis na elevada fronte entumeciam-se e palpitavam impetuosamente aos influxos da mais leve emoção. Vi que ela ia morrer e desesperadamente travei combate em espírito com o horrendo Azrael. E os esforços daquela mulher apaixonada eram, com grande espanto meu, mais enérgicos mesmo do que os meus. Havia muito na sua severa natureza para fazer-me crer que, para ela, a morte chegaria sem terrores, mas assim não foi. As palavras são impotentes para transmitir qualquer justa ideia da ferocidade de resistência com que ela batalhou contra a morte. Eu gemia de angústia diante daquele lamentável espetáculo. Teria querido acalmá-la, teria querido persuadi-la,
mas na intensidade de seu feroz desejo de viver, nada mais que viver, todos os alívios e razões teriam sido o cúmulo da loucura. Entretanto, nem mesmo no derradeiro instante, entre as mais convulsivas contorções de seu espírito ardente, foi abalada a externa placidez de seu porte. Sua voz tornou-se mais suave, tornou-se mais grave, mas eu não queria confiar na significação estranha daquelas palavras, sossegadamente pronunciadas. Meu cérebro vacilava quando eu escutava extasiado por uma melodia sobre-humana, aquelas elevações e aspirações que os homens mortais jamais conheceram até então. Que ela me amasse não podia pô-la em dúvida, e era-me fácil saber que, num peito como o seu, o amor não deveria ter reinado como uma paixão comum. Mas somente na morte é que compreendi toda a força de seu afeto. Durante longas horas, presas minhas mãos nas suas, derramava diante de mim a superabundância de um coração cuja devoção, mais do que apaixonada, atingia as raias da idolatria. Como tinha eu merecido a beatitude de ouvir tais confissões? Como tinha eu merecido a maldição de que minha me fosse roubada na hora mesma em que mais falta fazia? Mas sobre essa questão não posso suportar o demorar-me. Permiti-me apenas dizer que no abandono mais do que feminino de Ligeia há um amor, ai de mim, inteiramente imerecido, concedido a quem era de todo indigno. Eu, afinal, reconheci o princípio de sua saudade, com um desejo tão avidamente selvagem da vida que agora lhe fugia com tal rapidez. Essa violenta aspiração, essa ávida veemência do desejo da vida, apenas da vida, que não tenho poder para retratar, nem palavras capazes de exprimir. Bem no meio da noite, durante a qual partiu, chamando autoritariamente a seu lado, ela me pediu para repetir-lhe certos versos que ela mesma compusera, não muitos dias antes. Obedeci. Eram os que seguem. Vede, é noite de gala, hoje, nestes anos últimos e desolados. Turbas de anjos alados, em vestes de gaze, olhos em pranto banhados, vêm sentar-se no teatro, onde há um drama singular de esperança e agonia, e, ritmado, uma orquestra derrama das esferas a doce harmonia. Bem à imagem do Altíssimo feitos, os atores, em voz baixa e amena, murmurando, esvoaçam na cena. São de títeres só a seus trejeitos, sob o império de seres informes, dos quais cada um a cena retraça, a seu gosto, com as asas enormes, esparzindo invisível desgraça. Certo, o drama confuso já não poderá ser um dia olvidado, com o espectro a fugir, sempre em vão, pela turba furiosa acossado, numa ronda sem fim que regressa, incessante, ao lugar da partida. E a loucura, e a pecado, e é tecida de terror toda a intriga da peça. Mas olhai, no tropel dos atores, uma forma se arrasta e insinua. Vem, sangrenta, a enroscar-se da nua Hermacena junto aos bastidores, a enroscar-se, um a um, cai exangue cada ator que esse monstro devora. E soluçam os anjos, que é sangue, sangue humano que as falses licora. E se apagam as luzes, violenta a cortina funérea mortalha, sobre os trêmulos corpos se espalha, ao cair, com um rugir de tormenta. Mas os anjos que espantos consomem, já sem véus a chorar, vêm depor que esse drama tão tétrico é o homem, e que o herói da tragédia de horror é o verme vencedor. Oh, Deus! Quase gritou Ligeia, erguendo-se sobre os pés e estendendo os braços para a frente num movimento espasmódico quando terminei aqueles versos. Oh, Deus! Oh, Pai Divino! Deverão ser essas coisas inflexivelmente assim? Não será uma só vez vencido esse vencedor? Não somos uma parte, uma parcela de ti. Quem conhece os mistérios da vontade, bem como o seu vigor,
O homem não se submete aos anjos, nem se rende inteiramente à morte, a não ser pela fraqueza de sua débil vontade. E então, como se a emoção a exaurisse, ela deixou os alvos caírem e regressou solenemente a seu leito de morte. E enquanto exalava os últimos suspiros, veio de envolta com eles um baixo murmúrio de seus lábios. O homem não se submete aos anjos, nem se rende inteiramente à morte, a não ser pela fraqueza de sua débil vontade. Morreu. E eu, aniquilado, pulverizado pela tristeza, não pude mais suportar a solitária desolação de minha morada, na sombria e decadente cidade à beira do Reno. Não me faltava aquilo que o mundo chama riqueza. Ligeia me trouxera bem mais, muitíssimo mais do que cabe de ordinário à sorte dos humanos. Depois, portanto, de poucos meses de vaguear cansativamente sem rumo, adquiri e restaurei em parte uma abadia que não denominarei em um dos mais incultos e menos frequentados rincões da bela Inglaterra. A grandeza melancólica e sombria do edifício, o aspecto quase selvagem da propriedade, as muitas recordações tristonhas e vetustas que a ambos se ligavam, tinham muito de união com os sentimentos de extremo abandono que me haviam levado àquela remota e deserta região do interior. Contudo, embora a parte externa da abadia, com os sinais esverdeados de ruína a penderem em volta, apenas experimentasse poucas modificações, entreguei-me à perversidade como que pueril e, talvez com a franca esperança de encontrar alívio para minhas tristezas, a exibir dentro dela magnificência mais do que régia. Mesmo na infância, eu tomara gosto por tais fantasias, e agora elas me voltavam como uma extravagância do pesar. Ah! Sinto quanto de loucura, mesmo incipiente, pode ser descoberta nas tapeçarias ostentosas e fantasmagóricas, nas solenes esculturas egípcias, nas fantásticas colunas, nos desenhos alucinados dos tapetes enfeitados de ouro. Tornei-me um escravo acorrentado às peias do ópio, e meus trabalhos e decisões tomavam o colorido de meus sonhos. Mas não devo deter-me em pormenorizar tais absurdos. Permiti-me que fale só daquele aposento, maldito para sempre, onde conduzi, como minha esposa, num momento de alienação mental, como sucessora da inesquecível Ligeia, a loura Lady Rowena Trevanion, de Tremaine, de olhos azuis. Não há detalhe da arquitetura e decoração daquela câmara nupcial que não esteja agora presente a meus olhos. Onde estavam as almas da altiva família da noiva, quando, movidas pela sede do ouro, permitiram que transpusesse o umbral de um aposento tão ataviado uma jovem e tão amada filha? Disse que me recordo minuciosamente dos pormenores do quarto, se bem que minha memória tristemente se esqueça de coisas de profunda importância. E não havia nenhuma sistematização, nenhuma harmonia naquela fantástica exibição que cativasse a memória. O aposento achava-se numa alta torre da abadia acastelada. Tinha a forma pentagonal, era bastante espaçoso. Ocupando toda a face sul do pentágono havia uma única janela, imensa folha de vidro inteiro de Veneza, só pedaço e de uma cor plúmbea, de modo que os raios do sol ou da lua, passando através dele, lançavam sobre os objetos do interior uma luz sinistra. Sobre a parte superior dessa imensa, prolongava-se a latada de uma velha vinha que grimpara pelas macias paredes da torre. O forro, de carvalho quase negro, era excessivamente elevado, abobadado e primorosamente ornado com os mais estranhos e os mais grotescos espécimes de um estilo gótico e semidruídico. Do recanto mais central dessa melancólica abóbada pendia, de uma única cadeia de ouro de compridos elos, imenso turíbulo do mesmo metal, de modelo sarraceno e com numerosas perfurações, tão tramadas que dentro e fora delas se estorcia, como se dotada de vitalidade serpentina, uma contínua sucessão de luzes multicores.
Algumas poucas otomanas e candelabros de ouro de forma oriental ocupavam em redor vários lugares. E havia também leito, o leito nupcial, de modelo indiano, baixo e esculpido em ébano maciço, encimado por um dossel semelhante a um pano mortuário. Em cada um dos ângulos do quarto se erguia um gigantesco sarcófago de granito negro, tirado dos túmulos dos reis em face de Luxor, com suas vetustas tampas cheias de esculturas imemoriais. Mas a fantasia principal, ai de mim, se ostentava nas colgaduras do aposento. As paredes elevadas a gigantesca altura, acima mesmo de qualquer proporção, estavam cobertas, de alto a baixo, de vastos planejamentos de uma pesada e maciça tapeçaria, que tinha seu similar no material empregado no tapete do assoalho, bem como a cobertura das otomanas e do leito de ébano no seu dossel e nas volutas das cortinas, que parcialmente ocultavam a janela. Esse material era um tecido riquíssimo de ouro, todo salpicado a intervalos regulares de figuras arabescas com cerca de 30 centímetros de diâmetro e lavradas no pano em modelos dos mais negros azeviches. Mas essas figuras só participavam do caráter de arabesco quando observadas de um único ponto de vista. Graças a um processo uso comum e, na verdade, rastreável até a mais remota antiguidade, eram feitos de modo a mudar de aspecto. Para quem entrasse no quarto, tinham a aparência de simples monstruosidade, mas à medida que se avançava, desaparecia gradualmente esse aspecto, e, passo a passo, à proporção que o visitante mudasse de posição no quarto, via-se cercado por uma infindável sucessão das formas espectrais pertencentes às superstições dos normandos ou que surgem nos sonhos pecaminosos dos monges. O efeito fantasmagórico era vastamente realçado pela introdução artificial de uma forte corrente contínua de vento por trás das cortinas, dando horrenda e inquietante animação ao todo. Em aposentos tais como aquele, numa câmara nupcial tal como aquela, passava eu com Lady de Tremaine as horas não sagradas do primeiro mês do nosso casamento, e as passava com muita inquietação. Que minha mulher receava o violento mau humor do meu temperamento, que me evitava e que me amava muito pouco, eram coisas que eu não podia deixar de perceber. Mas isso me causava mais prazer que outra coisa. Eu a detestava com um ódio que tinha mais de diabólico que de humano. Minha memória retornava, com que intensa saudade, a Ligeia, a bem-amada, a Augusta, a bela, a morta. Entregava-me às orgias de recordações de sua pureza, de sua sabedoria, de sua nobre, de sua etérea natureza e de seu apaixonado e idolátrico amor. Agora, pois, plena e livremente, meu espírito se abrasava em chamas mais ardentes que as da própria Ligeia. Na excitação de meus sonhos de ópio, pois vivia habitualmente agrilhoado às algemas da droga, gritava seu nome em voz alta, durante o silêncio da noite ou de dia, entre os recantos protetores dos vales, como se, pela ânsia selvagem, pela paixão solene, pelo ardor devorante de meu desejo pela morta, eu pudesse ressuscitá-la nas sendas que abandonara nesta terra. Será possível que, para sempre, cerca do começo do segundo mês do casamento, Lady Rowena foi atacada por súbita doença, da qual só lentamente veio a restabelecer-se. A febre que a consumia tornava suas noites penosas, e no seu agitado estado de semissonolência referia-se ela a sons e a movimentos dentro e em redor do quarto da torre, e não podia deixar de atribuir, senão ao desarranjo de sua imaginação ou talvez às fantasmáticas influências do próprio quarto. Veio afinal a convalescer e por fim recobrou a saúde. Todavia, mal se passara breve período, eis que, segundo e mais violento acesso, a lança de novo no leito de sofrimento. E deste ataque, seu corpo, que sempre fora fraco, jamais se restabeleceu inteiramente. Desde essa época, sua doença tomou caráter alarmante e de recaídas mais alarmantes, desafiando ao mesmo tempo o saber e os grandes esforços de seus médicos.
Com o aumento da moléstia crônica, que é assim ao que parecia, de tal modo se apoderara de sua constituição que não era mais possível erradicá-la por meios humanos. Não podia eu deixar de observar idêntico aumento da irritação nervosa, de seu temperamento e de sua excitabilidade por triviais de medo. Referia-se novamente, e agora com mais frequência e mais pertinácia, aos sons, aos mais leves sons e aos insólitos movimentos das tapeçarias a que já antes aludira. Numa noite dos fins de setembro, chamou minha atenção com insistência insólita para o desagradável assunto. Ela acabava de despertar de um sono inquieto e eu estivera observando, com sentimentos mistos de ansiedade e vago terror, as contrações de sua fisionomia emagrecida. Sentei-me ao lado de seu leito de ébano, sobre uma das otomanas da Índia. Ela ergueu-se um pouco e falou num sussurro ansioso e baixo, de sons que ela então ouvia, mas que eu não podia perceber. O vento corria com violência por trás das tapeçarias e eu tentei mostrar-lhe, o que, confesso, eu mesmo não podia acreditar inteiramente, que aqueles sopros quase inarticulados e aquelas oscilações muito suaves das figuras na parede eram apenas o efeito natural daquela corrente costumeira de vento. Mas um pavor mortal, espalhando-se em sua face, demonstrou-me que os esforços para reanimá-la seriam infrutíferos. Ela parecia desmaiar e nenhum criado poderia ouvir se eu chamasse. Lembrei de onde fora guardado um frasco de vinho leve que os médicos haviam receitado e apressei-me em atravessar o quarto para ir buscá-lo. Mas, ao passar por sob a luz do turíbulo, duas circunstâncias de natureza impressionante me atraíram a atenção. Senti que coisa palpável, embora invisível, passara de leve junto de mim e vi que jazia ali, sobre o tapete dourado, bem no meio do forte clarão lançado pelo turíbulo, uma sombra fraca, indecisa, de aspecto angélico, tal como o que se poderia imaginar ter a sombra de uma sombra. Mas eu estava desvairado pela excitação de uma dose imoderada de ópio e considerei essas coisas como nada, não falando delas a Rowena. Tendo encontrado o vinho, tornei a atravessar o quarto e enchi uma taça, que levei aos lábios da mulher desmaiada. Ela havia então, em parte, recuperado os sentidos, porém, e segurou o copo enquanto eu me afundava numa otomana próxima, com os olhos presos à sua pessoa. Sucedeu então que percebi distintamente um leve rumor de passos sobre o tapete e perto do leito, e um segundo depois, quando Rowena estava a erguer o vinho aos lábios, vi, ou posso ter sonhado que vi, caírem dentro da taça, como vindos de fonte invisível na atmosfera do quarto, 3 ou 4 grandes gotas de um líquido brilhante, cor de rubi. Se eu o vi, não o viu Rowena. Bebeu o vinho sem hesitar, e eu contive-me de falar-lhe de uma circunstância que, julguei, devia, afinal de contas, ter sido apenas a sugestão de uma imaginação viva, tornada morbidamente ativa pelo ópio e pela hora da noite. Não posso, contudo, ocultar de minha própria percepção que, imediatamente após a queda das gotas de rubi, uma rápida mudança para pior se verificou na enfermidade de minha mulher. Assim que, na terceira noite subsequente, as mãos de seus criados a preparavam para o túmulo, e na quarta eu me sentei só, com seu corpo amortalhado, naquele quarto fantástico que a recebera como minha esposa. Fantásticas visões, geradas pelo ópio, esvoaçavam como sombras à minha frente. Contemplei com um olhar inquieto a essa armada nos ângulos do quarto, as figuras oscilantes da tapeçaria e o enroscar-se das chamas multicoloridas do turíbulo no alto. Meus olhos então caíram, enquanto eu recordava as circunstâncias de uma noite anterior, sobre o lugar por baixo do clarão do turíbulo, onde eu vira os fracos traços da sombra. Ela, contudo, já não estava mais ali, e, respirando com maior liberdade, voltei a vista para a pálida e rígida figura que jazia no leito. Então precipitaram-se em mim milhares de recordações de Ligeia, e então recaiu-me no coração, com a violência turbulenta de uma torrente, o conjunto daquele indizível sentimento de desgraça com que eu a contemplara, a ela, amortalhada assim.
A noite avançava, e ainda com o peito cheio de amargas lembranças dela, a única e supremamente amada, eu continuava a olhar o corpo de Rowena. Podia ser meia-noite, ou talvez mais cedo, ou mais tarde, pois eu não notava o decorrer do tempo, quando um soluço baixo, suave, mas bem distinto, me sobressaltou do sonho. Senti que ele vinha do leito de ébano, do leito da morta. Prestei ouvidos numa agonia de terror supersticioso, mas não houve repetição do som. Agucei a vista para apreender qualquer movimento do cadáver, mas perceptivelmente nada havia. Contudo, eu não podia ter sido enganado. Ouvira o ruído, embora fraco, e minha alma despertara dentro de mim. Resoluta e perseverantemente, conservei a atenção fixa no corpo. Muitos minutos decorreram antes que qualquer circunstância ocorresse tendente a atirar luz sobre o mistério. Afinal, tornou-se evidente que uma coloração fraca, muito fraca e mal perceptível, corava as faces e se estendia nas pequenas veias deprimidas das pálpebras. Através de uma espécie de horror e espanto indizíveis, para os quais a linguagem humana não tem expressões suficientemente significativas, senti meu coração deixar de bater e meus membros se enrijeceram no lugar em que estava sentado. O senso do dever, contudo, agiu para devolver-me o domínio de mim mesmo. Não podia mais duvidar de que havíamos sido precipitados em nossos preparativos, de que Rowena ainda vivia. Era necessário que se fizesse alguma tentativa. Entretanto, o torreão estava completamente separado daquela parte da abadia em que residiam os criados, e não havia nenhum a que se pudesse chamar. Eu não podia ordenar-lhes que me ajudassem sem deixar o quarto por muitos minutos, e isso não me podia aventurar a fazer. Lutei, portanto, sozinho, nas tentativas para chamar de volta o espírito que ainda pairava sobre o corpo. Em curto período tornou-se certo, contudo, que uma recaída se verificara. A coloração desapareceu tanto das pálpebras como da face, deixando em seu lugar uma palidez ainda maior do que a do mármore. Os lábios tornaram-se duplamente fechados e contorcidos, na espantosa expressão da morte. Uma frialdade e uma viscosidade repulsivas espalharam-se rapidamente na superfície do corpo. E sobreveio imediatamente toda a costumeira e rigorosa rigidez. Caí trêmulo sobre a poltrona que me erguera tão sobressaltadamente e de novo me entreguei às apaixonadas recordações de Ligeia. Uma hora assim decorreu, quando, podia ser possível, verifiquei pela segunda vez que certo som indeciso saía da região do leito. Prestei ouvidos na extremidade do horror. Repetiu-se o som, era um suspiro. Correndo para o cadáver, vi distintamente um tremor em seus lábios. Um minuto depois eles se abriram, exibindo uma fileira brilhante de dentes de pérola. A estupefação agora lutava em meu corpo, com o profundo horror com que até então dominara sozinho. Senti que minha vista se ensombrava, que minha razão divagava, e foi só com um violento esforço que afinal consegui dominar os nervos para entregar-me à tarefa que o dever, assim, mais uma vez me apontava. Havia agora um brilho parcial na fronte, na face e na garganta. Um calor perceptível invadia todo o corpo, havia mesmo um leve bater do coração. A mulher vivia, e com redobrado ardor entreguei-me ao trabalho de reanimá-la. Esfreguei-lhe e banhei-lhe as têmporas e as mãos e usei de todos os esforços que a experiência e não pouca leitura de assuntos médicos puderam sugerir. Mas em vão. De súbito, a cor desapareceu, a pulsação cessou, os lábios retomaram a expressão cadavérica e, um instante depois, todo o corpo se tornou de frialdade de gelo, com a coloração lívida, a rigidez intensa, os contornos cavados e todas as particularidades repulsivas de quem tinha sido, durante muitos dias, um habitante do sepulcro. E emergi de novo nas recordações de Ligeia. E de novo, será de admirar que eu estremeça ao escrevê-lo, de novo alcançou meus ouvidos um baixo soluço vindo da região do leito de ébano. Mas por que irei pormenorizar miudamente os indescritíveis horrores daquela noite? Por que me demorarei a relatar, como de tempo em tempo, até quase a hora acinzentada do alvorecer, se repetiu esse horrendo drama de revivificação?
e como cada terrível recaída só o era numa morte mais profunda e aparentemente mais irremissível, e como cada agonia tinha o aspecto de uma luta com algum adversário invisível, e como a cada luta se sucedia não sei que estranha mudança na aparência pessoal do cadáver. Permiti que apresse a conclusão. A maior parte da noite terrível se fora, e aquela que morrera de novo outra vez se movera, e agora mais vigorosamente do que até então, embora se erguendo de um aniquilamento mais apavorante em seu extremo desamparo do que qualquer outro. Eu já muito cessara de lutar ou de mover-me, e permanecia rigidamente sentado na otomana, presa inerme de um turbilhão de emoções violentas, das quais o pavoroso extremo era talvez a menos terrível, a menos consumidora. O cadáver, repito, moveu-se, e agora mais violentamente do que antes. As cores da vida irromperam com indomável energia no seu rosto. Os membros se relaxaram, e, a não ser porque as pálpebras ainda se mantivessem estreitamente cerradas, e porque os planejamentos e faixas tumulares ainda impusessem a seu caráter sepulcral ao rosto, eu poderia ter sonhado que Rowena, na verdade, repelira completamente as cadeias da morte. Mas se essa ideia não foi, mesmo então, inteiramente adotada, eu não pude, pelo menos, duvidar mais quando, erguendo-se do leito, vacilando com passos trôpegos, com os olhos fechados e com as maneiras de alguém perdido num sonho, a coisa amortalhada avançou, ousada e perceptivelmente, para o meio do aposento. Não tremi, não me movi, pois uma multidão de inenarráveis fantasias, ligadas com o aspecto, a estatura, a maneira do vulto, precipitando-se atropeladamente em meu cérebro, me paralisaram, me enregelaram em pedra. Não me movi, mas contemplei a aparição. Havia uma louca desordem em meus pensamentos, um tumulto não apaziguável. Podia, na verdade, ser Rowena viva que me enfrentava? Podia, de fato, ser verdadeiramente Rowena, a loura, a dos olhos azuis, Lady Rowena Trevanion de Tremaine? Por que duvidaria disso? A faixa rodeava apertadamente a boca, mas então não podia ser a boca respirante de Lady de Tremaine? E as faces, onde havia rosas, como no esplendor de sua vida? Sim, bem podiam ser elas as belas faces da viva Lady de Tremaine. E o queixo, com suas covinhas, como antes da doença, não podia ser o dela? Mas então ela crescera desde a doença? Quase inexprimível loucura me dominou com este pensamento. Um salto e fiquei a seu lado. Estremecendo ao meu contato, deixou cair a cabeça, despreendidos os fúnebres enfaixamentos que a circundavam. E dali se espalharam, na atmosfera agitada pelo vento do quarto, compactas massas de longos e revoltos cabelos. E eram mais negros do que as asas do corvo da meia-noite. E então se abriram vagarosamente os olhos do vulto, que estavam à minha frente. Aqui estão, afinal, chamei em voz alta. Nunca poderei enganar-me. Esses são os olhos grandes, negros e estranhos de meu perdido amor, de Lady Ligeia.